Uma frase só na questão do que ele falou do evolucionismo, que eu queria acrescentar, do evolucionismo teísta. Como cristão, se eu for hindu, essa resposta não vale. Se eu for budista, também não vale. Eu estou falando como cristão. Isso não serve para outras religiões não cristãs. Se eu acreditar no evolucionismo teísta, eu estou me achando maior do que Jesus. Porque Jesus tratava o Gênesis como história real. Ele falava assim, como foi nos dias do dilúvio, errais não conhecendo as escrituras, porque não foi assim desde o início, quando Deus criou. Jesus tratava o Gênesis como história real. E vou mais além. Se nós somos frutos de uma evolução guiada por Deus, evolucionismo teísta, então não houve o pecado original, adâmico. Não houve o pecado original. Se não houve o pecado original, então não houve quebra dos mandamentos. Não houve quebra dos mandamentos, essa história que Jesus veio aqui morrer pelos pecados da humanidade, isso é balela, ele veio fazer papel de otário. Com todo respeito a Jesus. Porque a Bíblia fala que ele veio morrer na cruz do Calvário, você falou São João 3,16, pelos nossos pecados. Mas não existem pecados, nós somos apenas o fruto de uma evolução. Então, então tem que ser coerente. Para eu falar em evolucionismo teísta, eu tenho que falar assim, Jesus era um equivocado. E Jesus era tão patético como qualquer um porque ele acreditava. Ou cair numa outra situação pior ainda. Não, Jesus sabia que aquilo não era verdade, mas ele falou daquele jeito que o pessoal... Aí eu tô caindo numa situação patética em primeiro lugar. Eu tô querendo dizer que Jesus era mentiroso, Jesus era um enganador, e que eu sou mais evoluído do que eles. Porque aqueles coitadinhos, Jesus fala daquele jeitinho, mas para mim ele fala de outro. E outra questão... se for para jogar tudo fora, então quer dizer, então Jesus estava equivocado, ele não era o Filho de Deus, ele não vai voltar, ele não ressuscitou, vai a nossa fé. A Bíblia, como eu falei, ela é absoluta ou obsoleta. Não dá para pegar da Bíblia só o que me interessa e jogar fora o resto, tá certo? E só um detalhe do ponto de vista da cultura do Antigo Oriente Médio, usava-se também poesia para escrever história. Esse que é o problema do ocidental lendo Bíblia com óculos ocidentais. Quando fala assim, eu aprendi que o Gênesis é poesia. Naquele tempo, usava-se poesia para escrever história real. E a poesia não tinha essa ideia romântica que nós atribuímos no Ocidente. A poesia é pelo contrário, na mentalidade bíblica, a poesia, quando falo bíblica, do Antigo Oriente Médio, a poesia era a forma que eles tinham de mnemotécnica. Então não era podia haver rima, mas não necessariamente rima e métrica. Era paralelismo de ideias. Não era assim, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, né? Mamãezinha quando dorme para no coração. Não, eles faziam o seguinte, a menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Então, se você olhar que o Salmo está desse jeito, algumas partes do Gênesis tem poesia, não no sentido faz uma poesia para Eva, certo? Exatamente. Mas mas não é nesse sentido romântico. Mas é um fato, é uma narrativa. É uma narrativa. É porque exatamente essa dicotomia que o pessoal faz aqui, ou é poesia ou é narrativa, no sentido que narrativa é história e poesia é história, no Oriente Médio não funcionava. Pelo contrário, se eu estivesse falando com vocês aqui em prosa, a narrativa e a poesia fazem parte... Na prosa, corrigindo a minha frase, a prosa e a poesia são tipos de narrativa não excludentes. Não sei se me fiz claro. Sim. Então, se eu estou conversando aqui com o Igor, beleza, estou respondendo, e o Marcos está olhando o celular, qualquer coisa. Daqui a pouquinho eu paro e troco a prosa pela poesia. Então, peraí, isso que eu estou falando é importante. O livro de Daniel, por exemplo, quando Daniel fala das coisas da terra, ele fala em prosa. Quando ele fala do céu, ele fala em poesia. Então, a poesia, longe de ser uma música de Caetano Veloso, a poesia, ela tem um sentido de, isso aqui é importante, é tão importante que eu quero que você memorize. Só para... Então, às vezes eu fico pensando que falta um pouquinho de leitura bíblica do Oriente Médio, onde ela veio. E repito, se aquilo não aconteceu, então não houve pecado original. Se não houve pecado original, não faz sentido Jesus ter morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, é tudo balela. E o próprio Jesus é um fundamentalista, porque ele não acreditava em outra coisa senão na literalidade do Gênesis. Aí agora eu sou um cristão que eu sei mais do que Jesus, aí forçou. Com relação à parte super cristão. Com relação à parte do... Não, uma vez alguém explicou assim, mas Jesus não é porque ele não tinha luz maior sobre o assunto, né?